Olá pessoal, dando continuidade aí ao nosso curso, Noções de Delineamento Experimental e Cálculo Amostral no GPower. Eu sou a professora Ana Lúcia Souza Silva Mateus, do Departamento de Estatística do prédio do CCNE, aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Então a nossa ideia hoje é fazermos a aplicação no GPower. Então vamos fazer um olhar geral sobre o GPower, dar um entendimento ali sobre o software e depois a gente vai estar aplicando essas aplicações aqui. Vamos fazer um teste de correlação, um teste para proporção, um teste para uma média, depois para diferenças de correlações, proporções e para diferenças de média e uma nova para um way, que seria um fator, e two-way, dois fatores. Então vamos começar então a entender um pouquinho ali a interface do GPower. Então o GPower ele tem as seguintes áreas aqui dele. Nós temos aqui teste family, que são as distribuições que nós temos conforme os testes que a gente precisa. Por exemplo, um teste F, eu venho aqui nas estatísticas de testes e ele tem esses vários testes, ANOVA, MANOVA e etc. Geralmente aqui é mais para quem é da área, conhece mais as distribuições, as famílias do teste. Mas geralmente fica mais fácil para o usuário vir aqui nos testes. E se ele quer um teste de correlação, ele tem essas opções, olha, regressão múltipla, variada, correlação de Pearson. Se ele quer um teste de média, ele tem as opções de testar a média contra uma constante, ou se o grupo é independente ou dependente. Teste para proporções, ele vai conforme o teste que ele deseja, e variâncias, e tem também o genérico, que são outros tipos de teste também, tá? Aqui também nós temos tipos de análise que podemos fazer. Nós temos a priori, que é a que nós vamos utilizar, que é quando a gente quer computar um N, dado um alfa, um poder de teste e um tamanho de efeito. Esse é o que nós vamos utilizar para a aula de hoje. Mas tem também outras análises, tá? Como o post-hoc, que é quando a gente quer detectar o poder do teste, para isso a gente dá o tamanho da amostra para ele, um tamanho de efeito e um alfa, que é verificar que aquele poder foi baixo ou alto. Também temos essa opção. Então, vamos começar. Então, para todos os nossos exemplos, a gente vai utilizar aqui um alfa de 5%, tá? Um erro tipo 1 de 5%, e um poder de teste de 80%, que já é bem interessante para a literatura, O pessoal gosta, às vezes, de estar aumentando para 95%. Isso vai inflacionar, vai precisar de uma amostra muito maior, Então, vamos pensando ali nos 3x, vamos considerar para todas as análises um poder de teste de 80%. Então, vamos fazer um teste para correlação. Então, uma equipe de pesquisadores em saúde, ele quer investigar se existe uma relação real entre peso e níveis de colesterol em ratos. Estudo preliminar sugere que essa correlação entre essas duas variáveis seja de 75. Qual o tamanho de amostra necessário para a gente testar a hipótese de que essa correlação de 0,75 entre peso e colesterol é significativamente diferente de zero? Tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos aqui teste, correlação. Eu tenho a situação que eu quero comparar isso, tá? Então, nós temos um teste bilateral, tá? Porque eu quero ver se ela é diferente de zero, igual. Se fosse maior ou menor, eu pegaria o on, que seria unilateral. Aqui eu tenho de 0,75, que seria a proporção a ser testada, Aqui 0,75. Um nível de significância de 5%, e aqui eu tenho um poder de teste de 0,8. Então, para essa situação aqui, eu iria precisar, para detectar se essa correlação realmente é de 0,75 diferença, eu precisaria, então, de 11 ratinhos, tá? É importante a gente observar que essa correlação aqui ela é grande, Então, eu consigo uma amostra menor. Mas se fosse menor essa correlação, tipo uma correlação moderada, de 0,45, vocês podem perceber que eu vou precisar de um N maior, olha. Total sample size de 36, Então, quanto menor essa correlação, mais elementos eu preciso para poder estimar o N. Se for maior, menos elementos, que seria o tamanho do efeito.
Considerando agora, então, um teste para proporção. Então, vamos considerar que eu tenho um experimento veterinário, onde os pesquisadores observaram que 70% dos ratos de um biotério desenvolveram espontaneamente uma determinada doença metabólica com envelhecimento. Então, agora os cientistas desejam testar um novo suplemento alimentar que, segundo hipóteses preliminares, pode alterar essa proporção em pelo menos 2%. Então, eu quero saber se... Então, eu tenho 70%, é o que eles observaram de proporção, né, dessa doença. Então, eu quero saber se inferior a isso ou superior a isso, qual o tamanho de amostra que eu preciso para identificar, então, essa doença. Então, eu venho aqui em testes, procuro aqui proporção, é em relação a uma constante, né? Eu tenho uma população. Então, eu tenho aqui um teste bilateral, né? O tamanho aqui eu tenho de 0,2, que ele deu ali, né? De 0,02, que é o percentual de 2%, né? Para cima e para baixo. Um erro de 5%, um poder de teste de 0,8. E a constante da proporção que nós temos, que foi de 0,7. Aqui, 0,7. Vamos calcular. Então, eu tenho aqui uma diferencinha bem pouca, né? Então, como essa diferença é muito pouca, eu preciso de uma amostra muito grande para poder estar identificando aí essa diferença. Tá? Se a gente conseguisse aumentar aqui um pouquinho mais esse tamanho para 3, olha como é que já diminui a nossa amostra. Então, é o que eu falei, aquela questão do tamanho do efeito. Se for muito pequena a diferença, você vai precisar de uma amostra maior. Tá? Se for muito grande, eu preciso de uma amostra menor. Próximo aqui, nós temos um teste para média. Sabe-se que o consumo renal médio populacional de pacientes é de 14 cm3 por minuto. Que tamanho de amostra eu preciso para poder detectar uma diferença máxima de 0,2 com um desvio padrão de 0,6? Então, esse daqui já veio de uma amostra onde ele conseguiu até um desvio padrão, uma informação a mais para a gente estar calculando aí essa amostra necessária para poder diferenciar esse valor de 14. Então, eu venho aqui em testes, venho aqui para a média. Eu quero testar se a média é ou não aquele valor. Então, eu tenho aqui, ó, one group difference from constante. Nesse caso aqui, ele não me deu um tamanho de efeito, né? Ele me deu uma diferença ali de 0,2 e um desvio padrão de 0,6. Então, eu preciso determinar esse tamanho de efeito. Então, eu venho aqui em determine. Eu tenho aqui uma média de 14, né? Que foi o valor que ele me deu, de 12, desculpa. Com uma diferencinha aí de 0,2, eu botei para cima, né? Poderia ser para baixo também, não tem problema. O desvio padrão de 0,6. E aqui eu posso pedir para calcular esse tamanho do efeito, ou então ele pode calcular e transferir para a janela principal, que seria essa janela aqui, tá? Vou pedir já para calcular esse valor. Então, ele sugere aí um tamanho de efeito para essa situação de 0,33. Vou considerar aqui um teste bilateral, um teste unilateral, né? Porque eu estou pedindo acima de 12 ou abaixo, né? Então, ele está medindo força para um lado só. Um nível de significância de 5% e um poder de 80%, que é o que a gente está adotando. Então, para essa situação, eu vou precisar de um tamanho de amostra aí de 58 indivíduos para estar detectando, para estar realmente dizendo se essa média aí é maior do que esse valor. Tá? Lembrando que se esse valor... Olha, tá. Isso é que eu queria falar com vocês. Para comparações de média, o G-Power, por meio do D de Corrin, a gente pode ver que ele sugere aqui uns tamanhos, ó, 0,2, no caso de um tamanho de efeito pequeno, então eu vou precisar de uma amostra bem grande. Um tamanho de efeito 0,5 seria um médio ali, no caso o pesquisador está em dúvida, não sei quanto que eu coloco, vou colocar 0,5,
tá? Ou então tamanho de efeito bem grande. Então a característica que eu quero observar na minha população, ela é grande, então eu consigo uma amostra menor. Então ele sugere esses tamanhos de efeito. Diferenças de proporção. Então eu tenho um experimento biomédico agora, tá? Onde pesquisadores investigam a diferença na proporção de ocorrência de uma determinada doença entre ratos machos e fêmeas. Ele observa que 50% das fêmeas apresentam sinais de doença, enquanto que nos machos essa proporção é de 70%. Então, quantos ratos devem ser incluídos nessa amostra para que realmente seja possível comprovar diferença estatística entre a proporção de ratos doentes entre os dois sexos? Então, vamos ao G-Power. Então, nós temos aqui teste de proporção. No caso, eu tenho aqui diferença, né? Eu tenho machos e fêmeas, né? As diferenças de proporção. Então, eu tenho que a proporção de fêmeas é de 0,5 e em macho 0,7. Então, eu tenho aqui 0,5 para fêmeas e 0,7. O nível de significância de 5%, o poder do teste de 80. Então, para isso, para detectar essa diferença, eu vou precisar de uma amostra aí de 148 indivíduos, 74 no caso para cada grupo, tá? Nosso próximo exemplo, vamos ter agora para as diferenças de correlações. Qual seria o tamanho de amostra necessário para testar a correlação entre atividade física e redução de colesterol nos grupos de camundongos, tá? Nos machos, a correlação geralmente é de 0,6, enquanto que nas fêmeas, essa correlação é de 0,4. Então, vamos ao cálculo para a gente saber qual seria o tamanho de amostra para estar detectando essa diferença. Então, eu venho aqui em testes, proporções. Aqui eu tenho... Então, eu tenho, primeira situação, 0,6, 0,4, calcular. Então, eu precisaria de uma amostra aí em torno de uns 154, sendo 77 para cada grupo. Eu tenho uma diferença aqui 0,2 para 0,4, né? Poderia aumentar essa diferença, não sei, vamos colocar aqui 0,9. Percebe que a diferença já ficou grande, então com isso eu já consigo uma amostra bem menor, porque vai ser uma característica mais fácil para identificar. Então vocês veem como é que é importante esse tamanho aí, essa diferença dos efeitos em relação a cada população para a gente estar diminuindo ou aumentando a amostra. Teste para diferenças de médias agora. Vamos supor que eu tenho um estudo sobre diabetes induzida experimentalmente em ratos e eu quero verificar se os níveis de glicose no sangue dos ratos machos e fêmeas apresentam uma diferença significativa. A questão é, o sexo influencia ou não nessa resposta em relação a essa resposta glicêmica, né, à diabetes? Então, nós temos dados hipotéticos, tá? Inclusive todos os nossos exemplos aqui são exemplos fictícios, ok? Então, nós temos aqui que a média de glicose em fêmeas é de 185 e a média de glicose nos machos é de 210. E para isso, por meio dessa amostra, esse piloto aqui já tem uma observação a mais para a gente interessante, né? Ele tem um desvio padrão aí para ambos os sexos, que foi o de 90. Então, vamos ver que tamanho que eu preciso desse N para estar podendo identificar essa diferença de glicose em relação ao sexo. Então, eu vou aqui em testes, médias, e vou para diferença entre médias. Vou considerar aqui no meu caso, cadê? Deixa eu achar aqui. Diferenças de médias, constante, considerando aqui grupos independentes, tá? Machos e fêmeas. Então, são grupos independentes. Poderia ser dependente também, mas no nosso caso eu tenho grupos independentes. Clico aqui. O que ele vai me pedir, então? Eu tenho aqui, né, aqui no caso eu quero como é diferente, eu quero saber de maior ou menor. Vamos determinar o tamanho do efeito, que eu não tenho ainda, ele não me deu.
Então, eu venho aqui nesse determine e tenho duas opções aqui. Eu tenho essa primeira, para quando eu tenho o mesmo desvio padrão entre os dois grupos, e essa segunda, para quando eu tenho diferentes desvio padrões para cada grupo. No caso, nós estamos nessa opção, tá? Eu tenho aqui um valor de 185, que era para as fêmeas, e eu não lembro para machos. Para machos eu tenho 210. Então, eu venho aqui e coloco 210 e o desvio padrão, que é comum para os dois, de 90. Venho aqui em calcular e transferir para a janela principal, né? Calculate and transfer item to menu windows, que ele já coloca lá para mim o valor aqui, ó. No segundo input aqui do tamanho do efeito. Então, aqui eu tenho o valor, nível de significância aqui é do 5%. Poder do teste 0,8, né, que é um poder já interessante. Então, para essa situação aí, para a gente detectar esse efeito da diabetes entre os sexos, vamos precisar aí de uma amostra de 322, ou seja, 161 para cada grupo, tá? E lembrando que o Corey, que o G-Power aqui, por meio do Corey, né, ele também sugere outros efeitos, tá? Um efeito pequeno de 0,2, poderia ter um efeito de 0,5, que é mediano, e de 0,8. Um tamanho de efeito grande que colocássemos aqui, vamos supor aí 0,8, teríamos uma amostra o quê? Bem menor, né? Porque é uma diferença grande, eu consigo detectar fácil ela. Então, eu posso ter uma menor amostra para estar detectando essa diferença. Tá? Então, aí são sugestões. E por último, nós temos um teste F aqui, que nós vamos fazer um exemplo de uma nova on-way e uma nova two-way. Então, uma nova on-way, um exemplo seria avaliar o efeito de 3 dietas diferentes de um grupo e um grupo controle no ganho de peso de ratos. Então, eu vou ter um total aqui, o meu fator que está sendo estudado são as dietas, e eu tenho 4 tratamentos, né? 3 dietas e mais um grupo controle que vai receber um outro tipo de dieta, ao longo aí de 8 semanas. Então, vamos lá no G-Power. Eu tenho aqui testes de médias, né? Eu quero testar. Aqui eu tenho ANCOVA, que é quando eu tenho a ANOVA com regressão, que não é o nosso caso, e a ANOVA on-way, tá? Clico. Nesse caso, eu não vou precisar dessa parte. Aqui é quando eu não tenho ainda aqui a sugestão de um tamanho de efeito, tá? Então, aqui nós vamos considerar aqui um tamanho de efeito de 0,2, que seria aqui um tamanho de efeito médio, né? Só para a gente ter uma noção. 5% de significância, 0,8 de poder. E no caso aqui eu tenho 4 grupos, né? 3 dietas mais um controle, que seria os 4 tratamentos, os 4 grupos aí. Então, para essa situação, eu vou precisar de um tamanho de amostra aí de 200 animais. Então, aqui eu posso ir em Calculator, colocar aqui 280 dividido por 4. Por 4, eu tenho aqui aproximadamente aí 70 animais por grupo, tá? Lembrando aí que nós pegamos um tamanho de efeito aqui médio ali, né, aproximadamente de 0,25, mas vai depender do efeito para ver se esse N aumenta ou diminui, conforme eu já falei aqui. E vamos agora, então, para a nova two-way, onde eu quero avaliar o efeito de... Essa situação eu tenho aqui. Eu quero avaliar o efeito de 4 tipos de treinamento físico. Então, esse é o meu primeiro fator. 4 grupos, os 4 tratamentos foi o que saiu desse fator. E faixa etária no desempenho da corrida para camundongos. E eu tenho as faixas etárias. Então, eu tenho 2 grupos, por isso two-way. Treinamento físico e faixa etária. Então, o total aqui, eu teria 12 grupos, né? 4 de treinamento vezes 3, porque eu tenho que estar combinando conforme o treinamento com a faixa. Então, nesse caso aqui, eu tenho 12 grupos. É o treinamento físico 1 com a faixa etária 1, treinamento físico 1, faixa etária 2, e assim sucessivamente, até chegar o último treinamento físico com a última faixa etária.
Temos a definição dos graus de liberdade, né? No caso dos treinos, eu tenho 4, eu preciso desses valores. 4 menos 1, tenho 3 graus de liberdade para treinamento físico. E as faixas 3 menos 1, eu tenho 2 graus de liberdade. Então, vamos para o G-Power com essas informações. Eu tenho, então, aqui um teste para médias. Só que agora eu tenho interações, né? Porque eu tenho 2 fatores. Então, eu venho aqui em ANOVA, ó, média para grupos da ANOVA com efeitos e interações, que é o que eu desejo. Vamos considerar um tamanho de efeito médio, né, de 0,25. Um nível de significância de 5%, poder de teste de 0,8. Vou aqui para o número de grupos, que eu tenho 12, né, que são 4 vezes 3. E no caso aqui do grau de liberdade, eu vou considerar aqui, nessa situação, que eu não estou interessada nas interações, tá? Eu não estou interessada, então eu vou considerar o grau de liberdade aqui do maior fator, que seria 3. Então, para essa situação, eu teria aí 179, um tamanho de amostra de 179. Que se eu pegar aqui esse 179 e dividir pelos grupos, 179... Esqueci aqui. Por 12, eu teria, então, aproximadamente 15 animais por grupos. Tá? Isso considerando o efeito médio. Poderia mudar esse efeito, né? Vamos supor que a gente tem... A gente está com sorte. Então, se a gente está com sorte, então a gente tem uma característica bem grande, é fácil identificar essa diferença aí nos camundongos. Então, vamos considerar um tamanho de efeito de 0,4 para a gente ver o que acontece. Então, mudamos o tamanho do efeito, que é maior, né? Estamos com sorte. E vamos colocar aqui, considerando que eu não estou interessada nas interações, apenas os efeitos. Olha só como é que reduz drasticamente aí o nosso número, né? Nós teremos aí uma situação com 73 aí no total para dividir para os 12 grupos. Então, é interessante, é muito importante esse tamanho de efeito, tá, pessoal? Vamos considerar sempre, pensar com bastante carinho nessa variável aqui. E vamos imaginar uma situação oposta, que eu tenho uma característica grande e aqui eu quero considerar todas as interações possíveis, tá? Então, eu pego aqui, ó, grau de liberdade do treino, 3 vezes 2 aqui, que são as faixas etárias, então eu tenho aqui um valor de 6, tá? Eu tenho, então, 93. Notem o que em relação ao anterior. Se eu não quero analisar as interações, eu tenho uma amostra menor. Mas se é interessante analisar as interações, que geralmente é o interesse do pesquisador, por isso que ele faz uma interação aí two-way, né? Então, nesse caso, eu preciso de uma amostra maior. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Esses são os exemplos. Eu vou deixar uma lista para vocês, tá? De algumas situações para vocês estarem aplicando aí no G-Power e tá treinando, né? Para poder fazer no software. Essas são as principais referências que eu utilizei para essa parte, né? O G-Power, o artigo, o software. E ok, pessoal, obrigada.